grau, ou função polinomial do primeiro grau. Pessoal, no Enem sempre aparecem questões envolvendo funções, né? Isso. Então, eu vou passar a teoria para a gente poder, então, tentar resolver a questão lá da página 91, tá? Vamos lá, então. Uma função polinomial do primeiro grau é toda função f que tem como domínio quem? Conjunto dos reais e como contradomínio o conjunto dos reais. Ou seja, para cada x real tem sempre o quê? Uma imagem real correspondente, né? E a lei de formação dessa minha função do primeiro grau, eu posso escrever ela assim. F de x igual a quê? A vezes x mais quem? Mais b, né? Com a diferente de zero. Para ser uma função do primeiro grau, o coeficiente x tem que ser sempre um real diferente de zero. Aí, gente, esses números aqui recebem alguns nomes particulares, tá? Isso. Esse número A, nós chamamos ele de o quê? Coeficiente angular. E esse número B, nós chamamos ele de o quê? Coeficiente linear, né? Beleza? O número A é o coeficiente angular e o número B é o coeficiente linear. Bom, e aí no ensino médio vocês aprenderam o seguinte, que o gráfico de uma função do primeiro grau, né, ou função linear, é sempre o quê? Uma reta. Aí essa reta pode ser o quê? Crescente ou decrescente. Então eu tenho os dois casos. Então vamos lá. Como é que vai ser o gráfico, então? Né? Eixo X, eixo Y, eixo X e eixo Y. Bom, então o gráfico pode ser o quê? Uma reta crescente ou pode ser uma reta decrescente. Então vamos supor que eu tenho aqui uma reta crescente e aqui uma reta decrescente. Bom, quando que a reta vai ser crescente? Quando o coeficiente angular for o quê? Positivo. Então, reta crescente, coeficiente angular positivo. Reta decrescente, coeficiente angular negativo, né? Menor do que zero. Beleza? Então tá. Vamos ver agora os pontos de interseção com os eixos coordenados. Tá? Quando x for igual a zero, a vezes zero vai dar zero. Zero mais b dá b. Então, quando x for igual a zero, a imagem é sempre b. Então, o ponto de interseção com o eixo y é sempre o coeficiente linear da minha função. O ponto de interseção com o eixo y é o coeficiente linear da minha função. E o ponto de interseção com o eixo x é a raiz dessa minha função. Então, para a gente poder achar a raiz da minha função, a gente faz o quê? Pegamos a função e igualamos a zero, né? Então, se eu pegar a minha função ax mais b igual a zero, nós temos que x vai ser igual a quanto? Menos b sobre a. Então, a raiz da minha função do primeiro grau, ax mais b, vai ser quem? Menos b sobre a. Menos b sobre a. Beleza? Ponto de interseção com quem? Com eixo x. Tranquilo? Beleza? Então tá. Aí, pessoal, olha só então. Esse número a, que é o coeficiente angular, né, da nossa reta, quando você tem o gráfico da função, a gente pode calcular esse coeficiente angular de duas formas. Tá? Então, cálculo do coeficiente angular. Esse coeficiente angular, eu posso calcular ele usando essa formulinha aqui. Ó. O coeficiente angular é dado pela tangente do ângulo de inclinação da reta. Ah, mas que é esse ângulo? Esse ângulo θ é esse daqui, ó. É o ângulo
que a reta forma com eixo OX. Aí eu vou medir esse ângulo sempre no sentido anti-horário. Então, θ está aqui e θ está aqui. Beleza? Então, θ é a inclinação da reta. O coeficiente angular de uma reta, eu calculo ele usando o quê? Tangente do ângulo da inclinação da reta. Ou ainda, eu posso ter dois pontos por onde a reta passa. Por exemplo, eu posso ter aqui um ponto A de coordenadas x1, y1 e aqui um ponto B de coordenadas x2, y2. E a gente pode então calcular o coeficiente angular dessa reta fazendo o quê? Diferença das ordenadas pela diferença das abscissas. Tá? y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Tranquilo? É isso aqui que a gente vai usar no próximo exercício, então. O saldo de contratações no mercado formal no setor varejista da região metropolitana de São Paulo registrou alta. Comparando as contratações deste setor no mês de fevereiro com as de janeiro deste ano, houve incremento de 4.300 vagas no setor, totalizando 880.605 trabalhadores com carteira assinada. Suponha que o incremento de trabalhadores no setor varejista seja sempre o mesmo nos 6 primeiros meses do ano, considerando-se que Y e X representam, respectivamente, as quantidades de trabalhadores no setor varejista e os meses, janeiro sendo o primeiro, fevereiro o segundo, e assim por diante. A expressão algébrica que relaciona essas quantidades nesses meses é quanto? Né? Então, gente, ó, como o aumento, né, o incremento de trabalhadores é sempre o mesmo, né, a gente pode então representar esse aumento por uma função linear, que é uma função polinomial do primeiro grau. Né? Beleza? Então, o que dá para a gente tirar de dado do nosso problema lá? Qual o número de trabalhadores no mês de fevereiro? (880.605), porque já teve um incremento de 4.300 trabalhadores, concorda ou não? Beleza? Então, eu posso falar o seguinte, ó. Como o x representa os meses, né, ó, quando x2 for igual a 2, eu sei que o número de trabalhadores que é no mês de fevereiro, eu vou chamar de y2, isso vai ser igual a quanto? Lá, 880.000, né? 605. Bom, se eu quero saber então o número de trabalhadores no primeiro mês, né? Então, x igual a 1, janeiro, como é que eu faço para achar o número de trabalhadores? De janeiro para fevereiro teve um aumento de quanto? 4.300. Então, para saber o número de trabalhadores em janeiro, subtrai 4.300 de 880.605. Beleza? Então, faz a diferença aí para ver. Quanto vai dar? Tira lá 4.300. Vai dar 305, 800 e quanto? 76. Isso. Isso em janeiro. Beleza? Isso em janeiro. Concorda? Então tá. Gente, olha só então. Se é uma função do primeiro grau, eu sei que y é igual ao quê? A x mais b. Quem é o a? Coeficiente angular da reta. Para a gente poder então achar o coeficiente angular,
como a gente já tem a reta que passa por 2 pontos, né? Isso, para achar o coeficiente angular, eu posso fazer a razão entre a diferença das ordenadas pela diferença das abscissas. Então, vamos lá. Eu posso calcular, então, esse coeficiente angular, fazendo lá a diferença das ordenadas pela diferença das abscissas. Então, x2 menos x1. Então, vamos lá. Vamos calcular o coeficiente angular aí. Tá? Em fevereiro, 880.605 menos. Em janeiro, 876.305 sobre fevereiro, não, x2 menos x1, né? Então é 2 menos 1. Então nós temos o coeficiente angular da reta. A diferença lá vai dar quanto? 4.300, né? A diferença lá vai dar 4.300. Então, o coeficiente angular da minha reta, 4.300. Já descobri o valor, então, de quem? Do coeficiente angular, que é o A. Falta descobrir o valor de quem? Do B, né? Então, volta lá na minha função. Se a minha função, então, é y igual a x mais b, o valor de A é quanto? 4.300. Então, vai ficar 4.300 vezes x mais b. Para a gente poder, então, agora descobrir qual é o valor do b, né, eu posso pegar, então, qualquer um dos 2 pontos e substituir na função. Tá? Então, se eu pegar lá o primeiro ponto, né, ó, quando x for igual a 2, a imagem é quanto? 880.605. Então, substitui lá. 880.605. Isso vai ser igual a 4.300 vezes x. Qual o valor de x? É 2, né? Que é em fevereiro. Mais b. Fazendo o produto aqui vai dar quanto? 8.600, né? Isso. 8.600. Então vai ficar lá 880.605. Isso vai ser igual a 8.600 mais b. Então, para achar o valor de b, 8.600 positivo, faz para o outro lado negativo. Aí vai lá, então. 605 menos 8.600. Isso vai ser igual a b. Tá? Vamos encontrar, então, o valor de b. Que vai dar 872.005. Então, esse é o valor. Logo, então, a minha função, né, que a gente estava procurando, vai ser a minha função ax mais b. Então, eu posso escrever a função dessa forma. 872.005 mais 4.300 vezes x. Tá? Gabarito, então, alternativa C. Isso.